Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Uma Mulher Amorosa, de Jim Reston. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Bibi Books. Leitura número 15. Amar é uma escolha. Pai, eu oro pelas amigas que me ouvem, que a leitura do dia de hoje nos traga entendimento e revelação e que possamos nos posicionar no lugar de mulheres de Deus que ouvem a sua voz e obedecem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Orando por um menuchá. A palavra traduzida para descanso em Ruth, no capítulo 1, versos de número 9, vem da palavra hebraica menuchá e implica segurança, amor, conforto e bênção. Um marido é chamado para proteger e prover para a sua família, para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A esposa é chamada para apoiar seu esposo, pois a casa não é um lugar de brigas, mas de descanso e unidade em Cristo. Há tantas advertências em Provérbios a respeito da mulher contenciosa. Claramente, a boa esposa é aquela que encontra maneiras de fazer do seu lar um lugar de paz. Um bom casamento deve prover refúgio das tempestades deste mundo, não apenas para o casal, mas para os filhos e para todos que se abrigam à sombra do seu amor. Uma mulher pode reduzir a ansiedade em um lar através da sua própria confiança no Senhor. Quando ela está centrada nele, a sua calma tranquiliza os outros também, como galinha que ajunta seus pintinhos assustados debaixo das suas asas em uma tempestade. Mesmo se você é solteira, com Cristo como seu marido, e ele é um marido perfeito, o seu lar pode ser menuchá, provendo descanso e refrigério para você e para aqueles que entram nele. Não espere até se casar para começar a sua vida. Faça do seu lar um lugar de refúgio agora. Isto tem a ver com o físico, assim como com os aspectos emocionais e espirituais também. Pintar suas paredes com cores alegres e tranquilas, luzes claras, certificar-se de que há ordem para acalmar o espírito, tudo contribui para o menuchá. De que maneiras você tem se tornado a sua casa um lugar de menuchá, um lugar de paz e descanso, um abrigo das tempestades deste mundo? Eu tenho sido sempre surpreendida pela exortação em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de número 2, que diz assim, a partir do versículo 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todas as pessoas tenham uma vida tranquila e pacífica, com piedade e dignidade. Uma vida quieta e sossegada. Que desafio não ter a forma do molde deste mundo que envolve a família em tantas atividades, que tem a televisão gritando continuamente e onde os jantares em família simplesmente desapareceram. A palavra menuchá é utilizada no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 65 ao 67. E de acordo com essa palavra, nós identificamos o que é falta de descanso. Deuteronômio capítulo 28, verso de número 65. Em meio às nações pagãs, jamais terá paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá Deus te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos, de tanto esperar e alma ansiosa.
Viverá em constante incerteza, cheio de medo, terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia, pensarás, tomara que já fosse noite, e ao pôr do sol dirás, quem me dera fosse de dia, por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que teus olhos contemplarão. Aqui nós recordamos as bênçãos e agora nesse texto específico as maldições daqueles que não obedecem a Deus, as maldições que foram faladas lá no Monte Gerizim, quando Moisés recebeu então a ordenança para falar que o homem seria bendito quando entrasse, quando saísse. Examine o texto de Deuteronômio 28 e você vai entender toda a magnitude daí do que está sendo falado, tanto para a bênção quanto para a maldição. É muito importante nós entendermos que longe de Deus nós não temos o Menuxá, que significa lugar de paz e tranquilidade. Sabe, a descrição desse texto pode soar que Noemi, sendo extremamente dramática, estava sendo extremamente dramática em suas orações, ainda que na realidade ela possa não ter sido. Mulheres solteiras não podiam possuir propriedades e o cultivo era a única maneira de ganhar a vida. Orfa e Ruth deixaram a casa de seus pais quando se casaram com os filhos de Noemi. E talvez seus pais não estivessem tão satisfeitos com o casamento dela com os homens israelitas. Samuel Cox disse que Noemi temia que eles tivessem uma vida de servidão, desprezo ou abuso da liberdade, licenciosidade, mas um marido poderia dar proteção. Deus deu leis aos israelitas para ajudar as viúvas em suas necessidades. Deuteronômio 24, versos 17, Deuteronômio 19, Deuteronômio 21 e 21, versos 19. Mas está claro que aquelas leis eram sempre espontaneamente desrespeitadas. Pois os profetas se queixavam-se contra os israelitas pela falta de simpatia com relação às viúvas. Jeremias capítulo 7, versos 66. Malaquias capítulo 3, verso 5. Quando Noemi orou para que as suas noras encontrassem descanso ou Menuxá, ela estava orando por maridos para protegê-las e suprir as suas necessidades. Porque ela tenta enviá-las de volta a Moabe, ela obviamente está pensando em homens moabitas. Talvez Noemi pensou que se Ruth e Orfa vivessem com ela em Belém, elas permaneceriam solteiras, porque nenhum israelita bom se casaria com uma moabita que adorava um Deus diferente. Nós não sabemos o que aconteceu com Orfa, mas sabemos que quando ela escolhe voltar a Moabe, ela desapareceu das páginas das Escrituras para sempre. Quando Ruth se compromete com o Deus de Noemi e decide segui-la a Belém, Deus se torna o seu marido, provendo verdadeiro descanso e proteção para ela. Eventualmente, Deus dá a ela um excelente marido terreno também, e vemos que Deus responde à oração de Noemi de maneiras que ela nunca nem pensou que fosse possível. Quando nós olharmos o texto de Ruth no capítulo 2, versos 11 ao 12, nós vamos identificar que Boaz reconhece características da vida de Ruth. Por exemplo, uma característica de que ela se sacrificou em favor da sogra e do Deus de sua sogra que passou a ser o seu Deus. Isso está lá em Deuteronômio, isso está lá em Ruth, no capítulo 2, versos de número 11. Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu e como deixaste pai e mãe em tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua com tudo o que fizestes e seja ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Uau! Glória a Deus! Deus mostra nesse livro de Ruth o relacionamento que a Ruth passa a ter com o Deus de Israel. Ruth verdadeiramente se entrega para essa fé, para essa cultura, para esse Deus e para viver junto de sua sogra.
Sabe, o Senhor, Ele é o nosso marido, antes de nós termos um marido terreno. E Ele pode nos prover o menuchá, o descanso, a quietude e a paz na alma. Nós entendemos que quando Boaz libera bênçãos sobre a vida de Ruth, reconhecendo o caráter dela, reconhecendo o testemunho dela em relação à sua sogra e de que ela seria ricamente recompensada por Deus e que ela estava debaixo das asas do Deus do qual ela veio buscar refúgio e proteção em Israel, lá em Belém. Uau, que a gente possa buscar esse refúgio. Há momentos da vida em que nós precisamos apenas de Deus, apenas da sombra das asas do Senhor, sob cujas asas vieste buscar proteção e refúgio. Fique com essa palavra, guarde ela no seu coração. Busque refúgio e proteção nas asas do Altíssimo, o soberano Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.